Salve, salve, galera ligada aqui no 100 ponto final. Retomamos, né, Débora, as atividades do podcast. Depois de uma pausa. Fiz uma pequenina pausa para ajustar umas coisas aqui. E, enfim, voltamos agora com um tema muito legal e recebendo ótimos convidados aqui. Agora estou muito feliz com esses convidados de hoje, né? Muito importante, né? E são dois convidados muito especiais mesmo. Não é isso? Vamos puxar pela direita aqui, nosso querido professor Américo Galvão, que hoje não veio falar do Casarão das Artes, né, professor? Não, ele veio como psicólogo, né, Tá professor vendo? Américo. E não é todo mundo conhece o Américo como psicólogo, pelo menos aqui é a nossa audiência, né, Américo? As pessoas me chamam de professor sempre, né, porque estou nesse lugar da docência, mas para ser professor, houve uma formação antes, e que me orgulho, né, da psicologia. Que é da psicologia. Então é uma alegria a gente estar aqui nesse podcast, também recebendo uma colega do Conselho Regional de Psicologia, que nos organiza, nos orienta aqui na nossa região, que é a Marleide, né? Então quero parabenizar aí o podcast, a gente está iniciando aí esse papo, né? E dizer da importância desse dia, né? Porque exatamente 18 de maio é um dia de luta antimanicomial. E a gente sabe que na nossa história, né, vários dias a gente separa para celebrar alguma coisa. Né? O dia 8 de março, Dia das Mulheres, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, e o dia 18 de maio, então, foi o dia escolhido, não é, para que a gente pudesse celebrar um novo processo, uma nova história para aqueles portadores de doença mental ou de sofrimento mental, não é? Então são os nossos loucos, não é? E a partir daí a gente tem uma responsabilidade de celebrar sempre essa luta, porque na verdade não é uma data só comemorativa, mas uma data de profunda reflexão do que a gente está vivendo, né? Do que está acontecendo. A gente está percebendo aí no mundo mais de 450 mil pessoas portadoras de sofrimento mental. Após a pandemia, esse processo, né, aumentou bastante. E que resposta a gente tem que dar com as políticas públicas eficientes para promover a cidadania? Basicamente é o que a gente sente, né? E agora recebendo assim, com toda a pompa, né, e a formalidade, a Marleide Marques, que, né, como o professor Américo já falou, do Conselho de Psicologia, né? E ali no Vale do Aço, trabalhando também no CREAS, né, Marleide? Olha que legal, eu trabalhei no CRAS um tempo, sabe? Então eu conheço um pouquinho do trabalho do CREAS, assim, pode até trocar uma ideia. Mas é uma alegria te receber. Obrigado por ter aceito o convite da gente. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Também para mim é uma alegria, um prazer estar aqui, né, com vocês, representando o CRP, né, que é o Conselho Regional de Psicologia, da qual eu faço parte aí da atual gestão. E falar desse tema que, como o Américo disse, né, o professor Américo, é muito importante, né, o 18 de maio, que é essa data que a gente tirou para comemorar, para relembrar, né, e para manter a chama da luta acesa. Hoje, lá em Belo Horizonte, teve um grande desfile, né? Vi, muito interessante, da luta antimanicomial, né? Todos os anos, né? Com o lema, até que é o lema desse ano, né? Plantando esperança, reflorestando o amanhã. Pessoas são para dar frutos doces e tantãs. Tinha até bandeiras, né? Assim, tipo um carnaval mesmo, que foi feito, né? É um desfile. É um desfile de carnaval mesmo. Eles fazem, né, é uma história bacana que mantém sempre. E com samba enredo, né? Eles têm samba enredo, é muito legal. Né? E as pessoas vão. E aí, muito interessante, por exemplo, assim, uma cultura da Dr. John Monlevade, dos alunos, nós somos lá no 7º período de psicologia. Então, desde o 2º período de psicologia, nós fazemos parte de uma passeata. Entendeu? Uma passeata, os alunos vão com faixa e tal. Então, assim, é um negócio também bacana.
E essa cultura a gente quer trazer para cá, gente. Aqui já teve anos que eles fizeram, Azadon já fez. Eu já vi Azadon, a PAI. Junto com o pessoal do CRAS, já fizeram algumas passeatas. É porque o 18 de maio tem duas coisas importantes, assim, né? Tem também aquele combate ao abuso sexual infantil. Então, às vezes, conflita a data, assim. Ou converge, né? Por exemplo, lá em Patinga, a gente teve hoje o desfile, né, da luta antimanicomial, que foi promovido pela RAPS, né, que é a rede de atenção psicossocial, né, do município. E aí, amanhã vai ter o desfile, uma passeata, na verdade, em alusão ao 18 de maio, que, como você falou, pra gente, é o combate, né, ao abuso sexual com criança e adolescente. Duas datas importantes sendo lembradas, né? Dois temas numa mesma data, né? Que é tudo hoje. Na mesma data. Muito relevantes, né? Marley, queria que você falasse um pouquinho. Essa luta antimanicomial, ela é para combater a ideia de que pessoas com sofrimento mental, doença mental, têm que ser isoladas. Né? Isso mesmo. Queria que você falasse um pouquinho. Tá, então, é uma luta, assim, que ela vem lá desde dos anos 80, né? Ela que ganha muita força com a redemocratização, né? O processo de redemocratização do país. E aí, a ideia, assim, surge inicialmente de dentro dos manicômios, né, que a gente chama de manicômio, é o quê? O hospital psiquiátrico, aquele clássico, sim, né, que tinha lá em Barbacena, cheio, né, de hospital psiquiátrico, de fora, né, vários, Belo Horizonte. E aí começa, assim, esse movimento de dentro para fora, no sentido, assim, os profissionais, trabalhadores, né, que estavam ali, eles começam a fazer denúncias de coisas horríveis que aconteciam, que acabava virando um depósito de gente. Dos manicômios é muito triste. Muito triste. Então, essa luta começa e aí vai ganhando força, né, na sociedade, os próprios familiares e usuários, pacientes de saúde mental também entram, né, para a luta. E aí vão se propondo normas, leis, legislação mesmo, né? Que para uma saúde mental pública, porque as pessoas precisam ter acesso à saúde mental, então vai se propondo uma reforma, né? A gente vai pensando assim, olha, vamos acabar com o manicômio, isso que aí está, vamos substituir por serviços que atendam, que acolham as pessoas com sofrimento mental e suas famílias, na cidade, né, na rede, a gente fala assim, extramuros, né, fora do muro do hospital, né, e aí, de lá para cá, a lei foi, da reforma psiquiátrica, ela foi sancionada em 2001, né, abril de 2001. E aí estamos até hoje ainda nessa luta, porque como se trata de política pública e de questões, assim, muito, às vezes, arraigadas, né, nas mentes, assim, às vezes as pessoas acham que tem que internar, né? Pois é, isso que eu queria te perguntar. A família, muitas vezes a própria família não sabe como lidar e acha que a internação é a solução. Ainda existe muito esse pensamento? Até antes da sua resposta, eu vou interferir aqui, porque eu fico muito... A gente gosta muito de filme, né, Américo? E tal. E a gente vê... Ficou conhecido demais o caso do bicho Sete Cabeças. Esse caso de Barbacena que você acabou de citar, né, é o Holocausto Brasileiro. Então a gente vê muito filme e justamente não é uma história legal de ver, assim, a gente vê se realmente é isso mesmo que aconteceu e acontece dentro de manicômio, não é um tratamento bacana, assim, é desumano até, né? Então, puxando disso do que a Débora acabou de comentar, é isso. Como é que é essa luta? O que é proposto hoje? Assim, você tinha falado antes da gente começar a gravar de tecnologias novas, de novos conceitos, enfim. Isso. Então, aí, esses filmes que você citou aí, né, tanto o Bicho de Sete Cabeças quanto o Holocausto, né, são filmes assim que mostram uma realidade que ficou lá naquele passado, né, que era aquilo, assim, o manicômio não tinha uma função mais de tratar ninguém, era uma função de excluir,
né? Excluía a pessoa, por exemplo, no filme O Bicho de Sete Cabeças, era um rapaz que ficava fumando maconha, que não sei o quê, aí o pai internava, né? Aí tinha aquela pessoa... O doido é o diferente ali, né? Isso, diferente. Aí tinha aquela pessoa que ia um pouco contra o que estava posto ali na sociedade, né? Uma adolescente que engravidava, né? Coloca. Enfim, e fora também as pessoas que de fato tinham problemas, né? Mas aí acabava que era aquele espaço que foi enchendo, não tinha humanamente impossível. Você imagina, naquelas épocas lá, né? Que aquele filme, o documentário Holocausto mostra, era um manicômio com 3.000 pessoas, não era um trem assim? Chegou ao todo 60 mil passaram por lá. 60 mil. E nunca mais voltaram. No período todo que ele funcionou. Que ele foi inaugurado no início do século, né? 1900. Por aí. E morria muita gente, né, Maria? Morria, né, gente? As pessoas nunca mais voltavam, né? É até interessante, porque quando a gente fala essa questão manicômio e fala luta antimanicomial, por que a gente insiste em falar em manicômio, né? Porque, interessante, hospital, né, vem de quê? Hospitalidade. Né? Então você vai no hospital para ser bem... Mas nesse espaço, né, que eram os hospitais em que não haviam nenhuma hospitalidade, pelo contrário, né, eram depósitos, as pessoas iam... Me lembro uma história assim, da minha infância, do meu vizinho, que ele contava que a mãe dele teve um problema de saúde mental e o pai teve que levar a Belo Horizonte pegar o trem para Barbacena e nunca mais ele soube da história da mãe dele. Quer dizer, ninguém nunca mais voltava. Então, as condições que o Basaglia encontrou e que denunciou, inclusive ele fala, isso aqui eu nunca vi nem no campo nazista, né? Nem se compara um campo nazista. A comparação era isso, né? Era algo muito terrível, né? E esses lugares, a gente tem sempre essa preocupação, porque alguns hospitais psiquiátricos começaram também a reproduzir isso, quer dizer, a cronificação da doença mental ou do doente, do ponto de vista que nenhuma melhoria seria possível, porque a família já não cuidava, e aí é interessante esse aspecto, quando a gente fala da Lei 10.216, né, ela veio juntar as três coisas, né? Primeiro, um melhor atendimento médico de qualidade, um atendimento clínico, né, com médicos, psicólogos, a importância da família participar do processo, e o terceiro, isso que nós estamos vivendo aqui agora, a comunicação. Como a gente comunica isso à comunidade. Porque quando a Natan no início estava falando, a gente chama louco, doido, não é? Olha que coisa interessante, né? Como é que a gente vê a figura do doente mental, do louco? Primeiro, sempre incapaz, não é? Não tem nenhuma responsabilidade, não é? E mais sério, né? Perigoso, violento, não é? Então, essa comunicação ela precisa ser feita, precisa ser desmistificada. Até porque na história da loucura era diferente, né? Na Idade Antiga, os loucos faziam casamentos e previam guerras, eram quem planejavam, né? A Idade Média, e com a Contra-Reforma Católica e Reforma Protestante, aí é necessário demonizar os loucos, né? E a partir daí a gente começa a repetir essa coisa do louco ser incapaz, improdutivo, irresponsável e violento. Né? E a gente vê a realidade diferente quando começa a ter um contato assim, com essa turma, né, Américo? Criatividade, às vezes até esse doente mental é um cara que é a ligação do resto da família, assim. Já sei de casos, né, que a família é ligada porque tem que cuidar de um irmão e talvez não conversaria um com o outro e tal. É uma coisa diferente do que a gente realmente está no imaginário popular, né? E assim, puxando a sua pergunta, né, então, assim, essa questão desse suposto tratamento que era ofertado nesse tipo de espaço, né, que a gente chama manicômio, é isso, assim, retira a pessoa do espaço de convívio da cidade, né? Como é que você pode
tratar da sua saúde. Se você já está adoecido, você vai tratar da sua saúde. Isola a pessoa do convívio, a ponto da pessoa perder contato até com a família, né? Não consegue mais andar na rua, né? Então, assim, acaba que as pessoas ficavam cronificadas naquilo ali, né? Então, assim, a proposta da reforma psiquiátrica é exatamente o quê? Acabar com esse modelo. Então, a gente chama modelo manicomial, é isso, é esse modelo que exclui, que retira as pessoas do convívio, que não acredita na autonomia do sujeito. O sujeito, apesar, né, igual você está falando, eu vejo que muitas vezes a pessoa tem um sofrimento mental ali, mas ela é uma pessoa que tem uma articulação dentro da família e tal. Então, assim, a pessoa, ela é um ser complexo, né? O adoecimento mental é uma das facetas, né? Mas ela tem outras coisas ali. Às vezes ela pode estar num momento de crise, que aí ela realmente precisa de um cuidado, né, mais intenso ali, intensivo, né, mas tem momentos que ela vai estar estabilizada, que é possível ela estudar, se divertir, criar, né, como você falou, criatividade. Criatividade. Né? Principalmente a arte, né? Eu vejo muito artista. É uma expressão, sim. A Anísia da Silveira mesmo colocou todos para... Deixou eles livres para pintar. Era um método de terapia dela, né? Era deixar, estimular a expressão artística, né? Maravilhoso. Tem um filme também dela. Tem. A Glória Pires, né? Com a Glória Pires, maravilhoso. Fica a dica também. Você já viu esse filme? Esse eu não vi, mas quero ver. Tem um outro cara com a Débora Seco. Esqueci o nome. É a Débora Seco, um garoto, um ator novinho também. Os dois vivem internados. Ela, por querer, e ele e a família que, enfim, eles vivem um romance ali dentro. Enfim, interessantíssimo. Sim, muito interessante. E ele é artista, né? Ele toca violão, enfim, gosta do mar. Eu esqueci o nome, agora eu lembro. Foi lançado recente. Foi recente, Legal demais o filme. Esse da Anísia quero ver. Nesses casos, assim, de crise, aí as internações vão ser pontuais, só por um período. É isso? Assim, porque aí quando a gente pensa assim, vamos acabar com o manicômio, claro que a gente tem que colocar coisas no lugar, né? Não é uma irresponsabilidade, tirou e aí vai fazer o que com isso? Né? Joga os dois na rua. Não. A proposta, primeiro que esse modelo, então, hospitalar, a gente vai, tipo assim, gradualmente acabando com ele, né? Aí, aquelas pessoas que já estavam lá há muito tempo, fez-se toda uma busca por familiares, aqueles que não conseguiram mais familiar, não tinha mais ninguém por eles, ficaram, fizeram-se residências terapêuticas e tal. E ainda tem o hospital psiquiátrico, internações psiquiátricas em leitos, por exemplo, um hospital geral, mas tem os leitos ali psiquiátricos, né? Então, se a pessoa está numa crise, precisa de uma internação, vai para lá. E tem também os CAPs, o CAPs de alta complexidade, nível 3, né? Sim. Que aí a pessoa tem toda aquela mesma estrutura de um CAPs, nível 1, ou seja, que a pessoa vai, faz permanência dia, tem os tratamentos, né? A atenção ali de médico, psiquiatra, psicólogo e tal. E também tem leitos para momentos de crise, né? Em CAPs. Né? Então, assim, tem o CAPS AD, que é álcool e outras drogas. Eu ia perguntar justamente isso, que aí a álcool e droga também entra nesse mesmo atendimento do CAPS, né? Entra. Porque a ideia é essa, a proposta é que a gente possa substituir esse modelo hospitalar, né? De retirar a pessoa ali do convívio por políticas, por atenção numa rede aberta, né? Sim. Ampla e aberta. E aí a luta continua, né? Porque a gente precisa de financiamento, a gente precisa de recurso. Por falar em políticas públicas abertas, Marlene, como estamos atualmente nessa questão no Brasil? Sobre políticas públicas. Políticas públicas. Em relação à reforma psiquiátrica? Os investimentos nessa área. Primeira pergunta, para ficar mais fácil. A rede está funcionando?
Bom, o que a gente percebe? Primeiro eu gostaria, se vocês permitissem, só lembrando quem está falando a questão do manicômio e tal, e essa questão, né, do que a gente oferece, tem um hospital dia, hospital noite, pelo menos a lei previa isso, não é? Então, um hospital dia, você passa o dia todo ali e retorna para casa, né, para passar a noite com os familiares. E o inverso, aquele paciente que tem um pouco mais de dificuldade, então ele passa o dia com a família ou na casa terapêutica e depois retorna ao hospital, né, para dormir. Olha, o que a gente percebeu que a partir de 2017 para cá, primeiro a gente tem que considerar, né, que foi em 2002 que começam a surgir os CAPs. Né? Então foi um processo de conquistas. A gente estava falando agora do CAPS AD, não existiam os primeiros CAPs, então depois veio um CAPS direcionado para atender os dependentes, os drogaditos, álcool e droga. Não é? O que a gente viu foi surgir uma alternativa paralela, né, das comunidades, através das comunidades terapêuticas, alguns segmentos. E o que a gente percebe, principalmente de 2017 para cá, e acentuou-se mais em 2019, não é? As políticas públicas, principalmente na área da saúde mental, começaram a perder força porque, novamente, os donos de hospitais, né, voltaram, né, e a própria instituição psiquiátrica faz esse movimento, não é? E então você viu a redução dos leitos hospitalares, então isso foi muito sério, né? E um aumento ou um recurso mais direcionado às comunidades terapêuticas. Hoje, parece que são 2.600 CAPs no Brasil. A gente precisa de mais. Tá muito bom. Olha no tamanho nós exatamente. Pouco para o Sudeste. Pensa, né? Nossa, fiquei surpresa com esse número. É muito 2000, eles falam 2.700, mas com esse arrefecimento, eu acho que a gente diminuiu, chegando a 2.600. Então, por isso a luta, porque volta e meia a gente volta, né? A gente retorna a um ponto que a gente já sentiu superado, não é? Esse é o momento em que aponta de você ter mais seriedade no Ministério da Saúde e que a saúde mental, no momento em que o país viu um crescimento vertiginoso do adoecimento mental, das demandas, não é? Principalmente, infelizmente, né? É um país que traz o maior número de ansiosos no mundo, né? E a gente vai percebendo várias derivações. O desemprego, uma série de fatores, como a Marleide falou, uma série de fatores que desencadeia esse adoecimento. Eu só queria retornar uma questão assim, do manicômio, porque todos nós brasileiros sabemos, né, que no Brasil não existe prisão perpétua. O manicômio tinha essa característica. Você entrava lá e nunca mais você saía. Né? Então, esse resgate de direitos, não é? Esse resgate da promoção da cidadania, né, é o caminho que a gente tem que fazer sempre. Precisamos falar cada vez mais, né? Porque eu acho que ainda tem muita dificuldade da sociedade em entender. Sim. Né? E até família a gente ainda vê, né? Não sabe, não sei como lidar, quero internar, quero... eu me lembro quando eu estudei, né? Lá eu estudei em Belo Horizonte, na UFMG, e na época eu estava, quando eu era estudante, estava começando, foi um dos primeiros CERSANs, né? Que em Belo Horizonte acho que CERSAN, CAPS CERSAN. E aí eu fiz estágio no CERSAN Leste, que é no bairro Santa Teresa. Era um dos primeiros também de Patinga. De Belo Horizonte. Aí o meu Santa professor... Teresa é muito doido, cheio de artista lá. Eu morava lá. Aí o meu professor, a gente sempre discutindo, o professor que orientava, né? Ele falava assim, olha, a família, porque como eu estava começando, né, a coisa toda, tinha muito familiar que chegava lá no CERSAN, assim... exigindo internação, caso assim, bater na mesa, eu quero que aquela coisa, assim. Tanto que o meu estágio era com um grupo de familiares, né? A gente fazia um grupo para poder falar de reforma psiquiátrica, explicar para eles, né, e tal, enfim. E aí o professor falava assim, olha, se até hoje o que foi ofertado
para a população, para os familiares, era internação, o que vocês acham que a pessoa vai exigir? Internação. É o que ela conhece. É o que ela sabe que existe. Então, assim, a gente precisa falar para as pessoas, mostrar o que é que a gente está propondo. A gente não está propondo que vai tirar as pessoas do manicômio ou do hospital psiquiátrico e deixá-las sem atenção. Toda uma rede de apoio. A gente aí a gente precisa falar para as pessoas e precisa, de fato, garantir, né, que o poder público garanta essa rede funcionando. Né? Então, são vários... Voltou na pergunta que eu fiz aí. Várias facetas. Então, aí depende, né? Tem alguns municípios que funcionam melhor, tem outros que funcionam mais capenga, né? Enfim, depende da gestão que está ali no município, depende da gestão que está no estado, daqui que está no federal, né? É isso, gente. É um tensionamento, uma luta e um tensionamento, né? Sempre, porque é político, é política pública, né? Sim. Então a gente tem que estar sempre alerta e atento. A gente teve eu li hoje sobre a luta antimanicomial, li sobre o retrocesso que teve nos últimos anos, inclusive com portarias do governo sugerindo, né, a questão que acho que todos vocês estão aguardando, né, a divulgação dessa portaria, né, que eu vi vários comentários nesse sentido, mas é isso aí, é uma luta mesmo, né, anda um pouquinho, volta para trás. Exatamente. A gente parece, já está em 2021, mas ainda falta muita coisa. Já 20 anos, né, da lei, sim. da reforma psiquiátrica, 20 anos. 20 anos da lei e 36 anos que a gente, né, vem fazendo essa luta, né? E assim, é interessante esse processo porque ela às vezes a gente retorna, né, a algum momento, mas é como é a vida mesmo, é o fluxo da vida, sim, né? Mas a gente nunca, né, desde o primeiro momento, né, em 87, há 36 anos atrás, dizia, manicômios nunca mais. Né? Então, hoje eu acho que a gente mantém isso. Quer dizer, por mais a qualidade não chega do jeito que nós gostaríamos, que atendesse a essa demanda da nossa população, mas manicômios não. Né? Então, pode haver tentativas, é sempre assim, né? É a vida, mas eu acho que não retorna a esse ponto de tenebroso que nós vivemos. Mas e o que vocês gostariam de deixar assim para a gente encerrar? Que eu sei também que Marleide tem horário, tem um evento ainda hoje. A gente está pegando a Marleide no pulo. O que a gente deixaria principal aqui de mensagem, assim, de uma forma bem objetiva para a sociedade, Marleide, nesse dia de luta? Eu acho que a gente, né, procurar compreender, né, entender esses processos, assim, tanto histórico, né, de onde que nós saímos, quando a gente falou aqui, deu exemplo, né, dos manicômios terríveis lá que deram início a toda essa crítica e a esse percurso, né, entender isso e tentar e se atualizar mesmo, assim, né, como você perguntou assim, e aí a pessoa, quando a família, tem alguém na família que precisa de ajuda, né, quem que procura? É isso, aí procura. O município tem CAPS? Vai no CAPS? No CAPS, né? Buscar os caminhos. Isso, porque ali a pessoa vai buscar entender a doença, para poder também, né? Isso, entender o familiar, todo o processo. Entender aquela pessoa que está ali se apresentando, né? Com aquele momento ali de crise, né? Que essa crise, ela é passageira, né? Que é possível conquistar uma estabilidade, né? É claro que precisa de ajuda para... É interessante você falar isso, porque as famílias costumam ficar meio desesperadas. Sim, mas às vezes é desesperador, porque a crise... A pessoa está totalmente sem controle, né? Às vezes é um momento muito intenso, né? E muito... mas às vezes também sem controle porque está sem tratamento. Isso. Pode ser, né? E aí gerar mesmo medo, angústia, né? Enfim... É isso. Agora você falou um negócio que eu fiquei com o CAP, beleza. Vão no município que tem CAPS, procura o CAPS. E onde não tem CAPS? E onde não tem o CRAS funcionando bonitinho, ou CREAS, ou, enfim. Procura, mas regional. Se não tem um CAPS, provavelmente tem uma unidade de saúde, tem um pronto-socorro.
Tem que procurar a saúde. A UBS. Então, a porta é o SUS. Isso, procurar e se não tiver, fazer movimento para que tenha, né? Participar da luta. Vamos lá, vamos fazer a passeata. Não é tão importante. Eu acho, né? É uma política pública muito importante. Né? Deveria ter todo o município, isso, né? Sim, por isso que tem que haver. É isso que eu quando eu falei, procuro o CAPS, ao invés de procurar, eu quero internar, né? Não, eu quero que ele tenha tratamento digno em meio aberto, né? Que seja no CAPS ou aonde for. Né? Por isso que é importante a gente se inteirar dessa questão, porque para a gente não ficar correndo, vamos assim, na contramão, né? Tentando uma internação, por exemplo, né? Colaborando com esse modelo que a gente está querendo romper. Né? Gente, muito obrigada. A conversa foi muito esclarecedora. Assim, também o que o professor falou aqui agora no final, sem manicômios, né? Isso, vamos gravar isso, gente. Assim, vamos buscar entender quem tem familiar, vamos procurar entender mais sobre a doença, entender o que o seu familiar está passando e buscar tratamento. É o que a Marlete falou. Não desespera, tem tratamento, aquilo vai melhorar. Né? E essas pessoas merecem toda a dignidade como cidadãos que são. Muito obrigada pela participação de vocês. Fechando com Ney Mato Grosso, já que gostamos de cultura também, né, professor? Sim. Louca quem me diz que não é feliz, não é isso? Não é feliz. Olha, você tocou no ponto até principal, né? A questão da mudança da cultura. Quer dizer, a loucura está muito nesse imaginário social. A gente precisa desconstruir isso. Então não é à toa que a gente festeja, faz passeata, faz samba enredo, faz debate, faz filme, mas é a cultura que precisa, a nossa cultura que precisa realmente mudar em relação a essa questão da loucura, os nossos conceitos. Vamos juntos. Tamo juntos. O olhar, né? Sigamos. É isso aí. Obrigada, gente. Pessoal, então, até o próximo Sem Ponto Final, aqui na Docum TV. Valeu!